Deus excluiu algumas pessoas do seu plano da salvação. Alguns teólogos não conseguem, em seu próprio raciocínio, reconciliar a onipotência de Deus, como diz Salmo 91, versículo 1, com seu convite para todos os homens se arrependerem. Em Atos capítulo 17, versículo 30, no ensinamento do Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse o seguinte, Atos 17, versículo 30, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se Deus é todo-poderoso, pensam esses teólogos, como é que o homem pode exercer o livre-arbítrio e participar ativamente de sua própria salvação? A solução para alguns, mais notavelmente João Calvino e seus seguidores, é rejeitar a ideia de livre-arbítrio e concluir que Deus, em seu capricho, decide salvar alguns e condenar a outros. Conforme tais doutrinas, a expiação pelo sangue de Cristo é limitada aos poucos predestinados por Deus à salvação e não ajuda aqueles que Deus deseja punir eternamente. Outras pessoas, por causa de dúvidas mais práticas, questionam também a justiça de Deus. Será que Ele condenará multidões que, ao que parece, não tiveram oportunidade de serem salvas? Esse questionamento surge quando ouvimos de povos indígenas isolados em cantos remotos do mundo. E assim surgem essas questões. Para ajudar-nos com tais dúvidas, Deus nos revelou vários fatos importantes. Primeiro, Ele não explica tudo o que gostaríamos de saber, e sim tudo o que precisamos compreender para sermos salvos. Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, apresenta um princípio importante que devemos sempre lembrar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, lembrando que Ele revelou o que precisamos saber, e não tudo o que gostaríamos de saber. Ele diz, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Também nós devemos lembrar que as nossas dúvidas não negam a grandeza de Deus e não nos dão direito de questionar o caráter dele. Devemos ter bastante reverência quando pensamos sobre as coisas de Deus e a pessoa de Deus. No livro de Jó, no final do livro, começando no capítulo 38, encontramos vários comentários sobre a importância do homem entender seu lugar diante de Deus. Jó 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? No capítulo 40 também, ele falou palavras semelhantes. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? E no capítulo 42, ele comentou mais uma vez. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Às vezes o homem se confunde porque ele tenta imaginar como Deus faria, diferente do que Deus tem dito. Deus é verdadeiro. Mesmo quando o homem não compreende a sua sabedoria e justiça, Deus continua sendo totalmente certo, reto, justo e verdadeiro. Romanos capítulo 3, o versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu, quando alguém perguntou sobre a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem,
segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Assim, quando o homem diz que Deus predestina por capricho algumas pessoas, e Deus diz que Ele quer a salvação de todas as pessoas e chama todas as pessoas ao arrependimento, seja Deus verdadeiro e o homem, o mentiroso. Deus não deseja a condenação de ninguém. O apóstolo Pedro disse, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por querer a salvação de todos, Ele os chama ao arrependimento, como já temos lido em Atos 17, versículo 30. Desde o princípio, Deus se revelou aos homens. A própria criação serve como testemunha em todos os cantos do mundo. O argumento de Salmo 19, os primeiros versículos, e de Romanos, capítulo 1, versículo 20, onde Paulo escreveu, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus promete àquele que o busca, de coração bom e honesto, o encontro com seu Senhor. Disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E o mesmo princípio é ensinado em outros lugares, como Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, no versículo 27, Paulo disse aos atenienses, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E assim, quando Jesus falou na parábola do semeador, Ele mostrou que não era uma questão da diferença do que Deus fazia. Deus revelou a mesma palavra, a mesma semente. A diferença, Ele mostra, está no coração. Versículo 15. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Além da responsabilidade de cada um em buscar a Deus, Ele deu mais ajuda enviando seus servos para anunciar as boas novas. E assim, quando Jesus terminou seu trabalho aqui, depois da sua morte e ressurreição, Ele enviou os apóstolos a levar a palavra para o mundo. Mateus capítulo 28, Ele disse no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E no 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esta responsabilidade continua. Não era só dos apóstolos, mas como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Passou de Paulo para Timóteo, para outros homens fiéis, para chegar ainda a outras pessoas. Sabemos um pouco da história de alguns pregadores de várias épocas, mas não conhecemos todos os meios empregados por Deus para ajudar os buscadores. Pessoas que estavam tentando encontrar a verdade. Não sabemos quem pregou a quem, mas Deus o sabe. Deus, sendo perfeitamente justo, banirá da sua presença os que não lhe conhecem e os que não obedecem ao Evangelho. Diz 2 Tessalonicenses,
capítulo 1, versículos de 7 a 9. Essas palavras para deixar cada um refletir bem sobre sua resposta à palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, começando no versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Devemos nos lembrar de que o pecado traz a morte espiritual e que Deus oferece o dom da salvação. Em Romanos capítulo 6, o versículo 23, o apóstolo Paulo enfatizou esses dois aspectos da questão. Disse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fato de nós, homens míopes, não vermos tudo que Deus faz para salvar os outros, não nega a graça e a bondade do Salvador. Ele oferece para todos a possibilidade da salvação.